Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Estamos aqui, neste momento, reunidos para a nossa conexão de oração, para esse momento onde a gente coloca a nossa vida e o nosso coração diante do nosso Deus. Que a gente possa ter esses próximos minutos diante do Senhor, colocando o nosso coração e que a gente seja tocado pela palavra de Deus, pelo Espírito do Senhor, que a cada dia tem mostrado para nós que Deus é um Deus fiel, é um Deus de aliança, é um Deus que continua com o seu povo. Queridos, nós vamos então dar continuidade à nossa reflexão sobre canções para peregrinos, que é a palavra de Deus que nos convida, hoje, dia 8 de setembro, para esse tempo de oração. Ela diz assim: tributai a Deus força, sua majestade está sobre Israel. Tu és o meu auxílio e meu libertador. Ó meu Deus, não te demores. Ó Deus, tu és tremendo desde o teu santuário. Bendito seja Deus. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, porque tu és o nosso Deus santo, bendito, Deus vivo e verdadeiro. Nós te louvamos, Pai, porque não há Deus como o Senhor, tão soberano, tão poderoso, tão sábio, tão justo, tão amoroso. E nós queremos, Deus, reconhecer teu caráter, reconhecer a tua justiça, reconhecer, Deus, que não há Deus como o Senhor, que enviou o seu Filho para nos salvar, que enviou Cristo Jesus para que a gente pudesse viver hoje a cada dia neste mundo com esperança e com a certeza do teu amor sobre as nossas vidas. Por isso, Pai, fala ao nosso coração nesse tempo de oração, nesse tempo de reflexão, e que a gente seja transformado pela tua palavra. Nós oramos em teu nome, Jesus. Amém e amém. Queridos e queridas, enquanto nós ouvimos essa canção, que você adore o Senhor, que você possa colocar a sua vida e o seu coração diante do nosso Deus. Oferta suave ao Senhor, dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome.
Amém. Cristo Jesus presente aqui no nosso meio, esta é a certeza que nós temos da palavra do Senhor. Queridos e queridas, então nós vamos continuar refletindo sobre essa coleção de salmos, esses 15 salmos. Nós estamos quase chegando ao fim dessa coleção dos cânticos de peregrinação, cânticos de romagem, cântico dos degraus, que várias vezes a gente já falou, que eram usados pelo povo de Deus quando eles iam até o templo adorar o Senhor. E o salmo de hoje é um salmo longo, tem 18 versículos. Nós vamos refletir nele hoje e na semana que vem, cada parte numa quarta-feira. E esse salmo, Salmo 132, fala desse tema que para nós é muito precioso, que é um tema que praticamente une toda a história bíblica, que é o tema da aliança, que é o tema da maneira como Deus se relaciona com a sua criação, se relaciona com nós, seres humanos. E isso se torna muito importante quando a gente coloca os nossos olhos, principalmente a respeito da monarquia, a respeito do reino de Deus, que Deus havia prometido ao seu servo Davi, que o trono dele permaneceria por todas as gerações. E nós sabemos que Deus estava prometendo e falando a respeito do seu Messias, do seu Filho, que veio para nos salvar. E quando a gente reflete sobre o Salmo 132, dois autores, Calvino e Eugene Peterson, eles escrevem o seguinte: o escritor desse salmo, falando em nome de todos os fiéis, lembra a Deus a sua promessa de que jamais permitiria que sua casa ou seu reino fracassasse e que sustentaria e defenderia. O Salmo 132 é um dos salmos mais antigos da Bíblia. Foi incluído nos cânticos de subida para desenvolver justamente aqueles aspectos da vida sob Deus e em Cristo que todos nós precisamos ter. É um salmo da obediência de Davi, de como ele prometeu a Deus, fez um voto ao forte Deus de Jacó. O salmo mostra obediência como uma resposta de fé viva e aventureira, que tem raízes em fato histórico e se estende a uma esperança prometida. Então, quando a gente reflete sobre tanto o que Calvino escreve, como também o que Eugene Peterson escreve, nós somos lembrados aí de que esse salmo nos lembra da fidelidade da aliança, daquilo que Deus havia prometido ao seu servo Davi, mas ao mesmo tempo também a gente vê esse salmo uma parceria entre Deus e o seu servo, e essa parceria que começou com Davi, e a gente pode colocar antes com Abraão, e até mesmo antes com Adão e Eva, os nossos primeiros pais, quando Deus havia lhe dado a eles uma ordem de cuidar do seu mundo, de realmente manifestar a sua glória na criação. E quando a gente pensa nesse tema da aliança, aliança da graça, nós sabemos que por toda a Escritura, Deus se relaciona com o seu povo baseado nessa aliança feita com o seu povo. Vamos olhar o texto na versão do pastor Eugene Peterson. A mensagem, o texto diz assim: ó Deus, lembre-se de Davi, lembre-se de todas as suas aflições, e lembre-se de como ele prometeu a Deus, fez um voto ao forte Deus de Jacó. Eu não vou para casa, e eu não vou à minha cama, não vou dormir, nem mesmo tomar tempo para descansar, até que eu encontre um lar para Deus, uma casa para o forte Deus de Jacó. Lembrem-se de como recebemos a notícia em Efrata. Aprendemos tudo a respeito nas campinas de Jaar. Exclamamos: vamos à dedicação do santuário. Vamos adorar a Deus diante do próprio estrado de seus pés. Suba, Deus. Aprecie seu novo lugar de repouso, quieto. O Senhor e sua forte arca da aliança. Vista de justiça seus sacerdotes. Leve seus adoradores a cantarem essa oração. Honre a seu servo Davi. Não despreze seu ungido.
Na Nova Almeida atualizada, o texto diz assim: ouça com fé. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso Deus de Jacó, dizendo: não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Amém? Queridos, quando nós olhamos para esse salmo, o salmo real, o salmo messiânico, né, que nós vemos aí várias questões sendo levantadas, importantes, sobre a salvação que Deus havia prometido por meio da casa de Davi. E a primeira coisa que a gente pode notar aí nos versículos 1 e 2 é a aliança fiel. O texto diz: lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo, né, e o texto continua depois, quando a gente vai ver, né, a partir do versículo 3. E a primeira coisa que a gente nota aí nesse salmo é que essa aliança feita com Deus, o seu servo, é uma aliança fiel. A ideia de lembrar aqui, de Deus se lembrar, que nós vemos em várias passagens acontecendo, não é que Deus se esquecia, mas era uma maneira, né, do povo se chegar até Deus, do povo orar ao seu Senhor e lembrar o Senhor da sua fidelidade, da sua promessa, daquilo que Deus havia prometido ao seu servo. Lembra-te, Senhor, de Davi e das suas aflições. Lembra-te de como ele, né, colocou-se diante do Senhor para fazer a sua vontade, e não é à toa que até hoje nós conhecemos Davi como rei segundo o coração de Deus. Deus, então, é convidado nessa oração a se lembrar de tudo que Davi havia passado, as provações, o próprio juramento, o voto que ele tinha feito diante do Senhor. E é muito interessante, quando o salmista se refere a Deus aí como poderoso de Jacó. E a ideia realmente é se lembrar, né, de que Deus é fiel à sua aliança, não por conta do seu povo, que em várias situações, em várias circunstâncias, em alguns momentos se mostrou infiel, assim como a gente vê na história de Jacó, de Abraão, de tantos homens na própria história de Davi. Mas o que está realmente aí colocado é que esse Deus fez uma aliança fiel com o seu povo. E quando a gente olha, por exemplo, lá em 2 Samuel, Deus havia prometido a Davi que Deus daria aos seus descendentes o trono e de que eles sempre teriam um descendente que se sentaria sobre Israel. E aí nós vemos, então, que essa aliança que Deus tem conosco é feita também no sangue de Jesus Cristo, e é uma aliança fiel. E sobre isso, o escritor Enter Wright, ele escreve o seguinte no seu livro Salmos: eis o quadro geral. Deus nomeia o ser humano como regente sobre o mundo. E embora a humanidade tenha reduzido sua vocação a uma paródia repulsiva, tratando a criação divina como um mero brinquedo ou um recurso a ser explorado, Deus não rescindiu o projeto, nem a vocação. Eis um quadro mais restrito. Deus elege Israel, uma família humana, como sua operação de resgate para o mundo. E embora Israel tenha distorcido sua vocação e usado a oportunidade para morder a mão de quem lhe daria de comer, adorando outros deuses no lugar de Javé, Deus não rescindiu o projeto, nem a vocação. Mas agora, trazendo ainda mais foco para ambos os quadros, Deus chama Davi, um homem segundo o seu coração, o qual personificará a tarefa e a vocação do próprio Israel. Caberá a Davi, ou mais especificamente, ao seu filho herdeiro,
a tarefa de levar as nações à submissão ao Deus de Israel, o Criador. Quando a gente pensa o Salmo 132, esse salmo régio, esse salmo real, nós somos lembrados exatamente disso, do projeto de Deus de abençoar todas as famílias da terra, o projeto de Deus de trazer de volta a sua criação que estava perdida. E Deus faz isso através de Israel, através do rei Davi, e claro, de forma plena e perfeita, através do nosso rei, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que nós vemos aí é que essa aliança é uma aliança fiel. Mas uma segunda coisa que a gente vê aí é que essa aliança também é uma aliança histórica. A fé cristã, ela não é baseada em algum evento ou pensamento esotérico ou irreal, muito pelo contrário. A fé cristã, ela está fundamentada em eventos reais e históricos que Deus, ao longo do tempo, ao longo da história, realiza no meio do seu povo. Então, uma segunda coisa que nós vemos aí é que essa aliança é histórica. Entre os 3 e os 6, nós vemos, olha só, qual que era o voto de Davi. Não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que me repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. O voto de Davi era a respeito daquele episódio lá, quando os filisteus eles tomam a arca, levam para o seu acampamento, e lá no acampamento, coisas terríveis acabam acontecendo, eles então devolvem a arca, porque até mesmo os deuses lá haviam sido destruídos, né, doenças estavam se espalhando, então eles devolvem a arca e ela fica nesse campo, nessa plantação de Jaar. E o que essa história, né, nos lembra exatamente esse episódio da Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, é que essa aliança de Deus é uma aliança que acontece na história. É uma aliança que se dá através dos atos redentores de Deus, chamando o seu povo à aliança, chamando o seu povo à obediência. E esse salmo é muito interessante, porque ele diz que Deus, né, Davi construiria ao Senhor um lugar para habitar a Deus. Nós sabemos que Deus, quando a gente olha para o Gênesis, a criação do mundo, quando Deus cria o mundo, quando a gente olha mais atentamente para a narrativa de Gênesis, nós vemos que ali Deus estava construindo o mundo como o seu templo, como lugar da sua habitação, como lugar onde Deus habitaria no meio dos homens. Mas nós sabemos que o pecado, ele separou céu e terra. A gente por várias vezes já falou isso, como o pecado, criou um abalo sísmico tão grande que céu e terra foram separadas. Mas o que acontece no templo? No templo, céu e terra se unem novamente. É onde a terra e o céu se beijam, quando o povo de Deus se reunia no templo. E a gente sabe que isso acontece de maneira extraordinária e plena em Jesus Cristo. O novo templo, em carne e osso, o templo ambulante, o templo vivo, que começou o seu ministério na Galileia, era exatamente isso que Jesus estava fazendo. Mas o que o Salmo diz aí é que Davi havia dito que faria um lugar para Deus habitar. E quando a gente continua na história, nós sabemos que quem vai construir esse lugar, esse templo majestoso, para ser o lugar onde Deus teria contato com os homens, foi o filho de Davi, o rei Salomão, que construiu o templo, que Davi não pôde construir. E nesse templo, a Arca da Aliança, então, seria colocada. E quando a gente pensa um pouquinho, a história da Arca era, para os hebreus, uma espécie de manual teológico. Fornecia um relato da presença de Deus entre o povo. Sua história mostrava a importância de ter Deus com você e o perigo de tentar usar Deus ou carregá-lo de um lado para o outro. E assim, a própria arca era importante para enfatizar que Deus estava com seu povo e que Deus estava acima de seu povo, pois Deus, muito obviamente, não estava na caixa. A arca era o símbolo, não a realidade.
quando a arca era tratada como um talismã, uma curiosidade, ou um objeto mágico com o qual manipular Deus, tudo dava errado. Deus não pode ser contido ou usado. O Salmo não repete essa história, só lembra a história. Só há o suficiente aqui para despertar as memórias históricas do povo. Quando a gente, então, pensa a aliança de Deus com o seu povo como uma realidade que Deus está agindo através dos símbolos, né? O tabernáculo era um símbolo, a arca era um símbolo, o templo era um símbolo, os próprios sacrifícios, os rituais, né? Eram símbolos da presença de Deus. E nós sabemos que, de maneira extraordinária, em Jesus Cristo, todas essas coisas são incorporadas e Deus entra literalmente, né, em carne e osso na história através do seu Filho Jesus Cristo. Então, quando a gente pensa e reflete, né, sobre essa questão, né, da aliança histórica, nós somos lembrados dessa história, né, que nos lembra que Deus é Deus soberano acima de todas as coisas e o seu próprio povo olha para a sua presença, né, ao mesmo tempo como algo que precisamos, mas ao mesmo tempo algo perigoso, como naquele episódio, né, que alguém vai tentar segurar a arca e ele acaba morrendo porque havia uma maneira certa, né, da arca ser carregada e não era em cima de animais, quando acaba então ali a arca caindo e alguém tentando segurar, mas acaba morrendo, né, mostrando tanto a alegria como o perigo da presença de Deus. E por fim, nos versículos 7 e 8, nós vemos que essa aliança é real. O texto diz assim: entremos na sua morada, adoremos diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Quando a gente pensa sobre isso, quando a gente reflete sobre isso, e a gente é realmente lembrado, né, que essa aliança que Deus fez com o seu povo é uma aliança real, que Deus, desde o começo da história, quis se revelar aos homens, escolheu um povo para isso, e aqui nós vemos exatamente isso acontecendo. A aliança se torna real quando Deus habita no meio do seu povo. Né? Quando ali o texto diz, né, que entraremos na sua morada, adoremos diante do estrado dos seus pés, nós estamos falando exatamente dessa realidade, quando céu e terra se encontram, e assim há então adoração, exultação e louvor diante do Deus Criador, porque o objetivo da aliança, o propósito da aliança, o desejo de Deus através da aliança é que toda a sua criação se volte em adoração. Por exemplo, quando a gente pensa no Salmo 19, que diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, ele continua mostrando que toda a criação louva, discursa, declara a glória de Deus. E o que esse Salmo está realmente nos lembrando aqui, o Salmo 182, é que essa aliança é uma aliança real. Deus vem habitar no meio do seu povo, Deus vem, e a adoração significa isso, Deus está habitando no meio do seu povo. E a respeito disso, esse tema do templo, da morada de Deus, do santuário, né, do tabernáculo, do lugar onde Deus habita, o pastor e escritor N.T. Wright escreve assim: o templo, onde o livro de Salmos era cantado, representava um sinal antecipado da unificação do céu e da terra realizado por Jesus. A Torá, celebrada por Salmos, a lei de Deus, que transforma o adorador de dentro para fora, era um sinal antecipado da nova vida promovida por Jesus. Isso é mais, então, do que dizer apenas que alguns salmos devem ser vistos como cristológicos, como se alguns antevissem a vinda do rei ideal ou fossem lidos dessa forma pela igreja primitiva. A ideia que defendo tem maior alcance. Sugiro que toda a visão de mundo que os Salmos inculca diz respeito a essa intersecção de nosso tempo, espaço e matéria com o tempo, espaço
e matéria de Deus. O que cristãos acreditam ter acontecido de forma única e dramática em Jesus. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, quando nós olhamos para a campanha de Jesus, quando nós olhamos para aquilo que Jesus está fazendo, Jesus é a própria morada de Deus. Por onde Jesus caminha, é como templo vivo, ele vai gerando vida, ele vai conectando as pessoas com Deus, e é exatamente isso que esse Salmo 132 nos lembra. Naquele momento histórico, Deus, né, habitaria num templo onde poderia se relacionar com o seu povo, assim como foi no Jardim do Éden, assim como foi, né, na tenda, no tabernáculo. Deus, através do templo, seria o lugar onde realmente Deus poderia ali ser adorado pelo seu povo. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, em Jesus, isso se torna real, né? O tempo, o espaço, a matéria de Deus e dos homens se unem em Jesus. Da mesma maneira, o autor continua, a história que Salmos nos conta é a mesma que Jesus veio para completar. É a história do Deus Criador assumindo o seu poder e reinando, governando na terra como no céu, deleitando toda a criação ao lidar com seus problemas e bagunças, machucados e injustiças, de uma vez por todas. Também é a história de inimigos malévolos que rondam a criação, de pessoas sussurrando mentiras e estabelecendo armadilhas, de noite sem dormir e de garrafas cheias de lágrimas. Mas, por fim, parte do trabalho estranho de Salmos é atrair o terror e a vergonha de todas as eras para um ponto em que eles se tornam excessivos e insuportáveis, transformando-se em um clamor intenso de dor. A dor de Israel, a dor de Adão e Eva, a dor que brada no ato de adoração mais paradoxal, questionando o porquê do abandono de Deus, e então, claro, Salmos prossegue para contar a história de uma absolvição estranha, de uma inversão dramática, da maravilha de um resgate, de um consolo, de uma restauração. Quando a gente reflete o Salmo 132 em Jesus Cristo, nós sabemos que Deus fez morada, que Deus está no meio do seu povo, e agora nós podemos, então, desfrutar dos privilégios, dos direitos, e também, né, viver em obediência àquilo que a aliança de Deus também pede para cada um de nós, que em gratidão àquilo que Jesus fez por nós, em louvor àquilo que Jesus Cristo fez na cruz por nós, unindo céu e terra, unindo nós que estávamos separados. Este é o lugar que Deus habita, esse é o lugar onde Deus faz morada, quando homens e mulheres se voltam para Ele, reconhecendo Ele como o único Senhor e Salvador. E assim, então, nós podemos entrar na morada do Senhor, nós podemos adorar e exaltar o Deus que tem feito isso, que continua fazendo isso, salvando homens e mulheres por pura graça. É isso que a história da Bíblia nos conta, é isso que os Salmos nos revelam. Amém? Queridos, faça comigo essa oração que diz assim: vela, ó Senhor amado, pelos que trabalham, ou vigiam, ou choram essa noite. Ordena que teus anjos guardem os que dormem, cuida dos enfermos. Cristo Senhor, dá repouso aos cansados, abençoa os que estão perto da morte, consola os que sofrem, compadece-te dos aflitos, defende os alegres. Tudo isto te suplicamos somente por teu grande amor. Amém e amém. Queridos, queridas, enquanto nós ouvimos essa próxima canção, eu convido você a colocar a sua vida, o seu coração diante do Senhor, lembrando que Ele é o nosso bondoso amigo. Oremos. Em Jesus, amigo, temos mais.
tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Aos contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Amém e amém. Vamos orar neste momento? Pai Santo, nós te damos graças. Graças porque em Jesus, amigo, temos, e como nós refletimos no Salmo 132, o Senhor é aquele, Pai, que ouve as nossas orações, e nós queremos colocar a nossa vida e o nosso coração diante de Ti, pedindo, Deus, que em todas as coisas o Teu nome seja glorificado, e assim que a gente possa, Deus, descansar em Ti de todo o coração. Nos lembra, Deus, a cada dia que o Senhor é Rei sobre todas as coisas, que o Senhor é aquele que tem autoridade sobre as nossas vidas, sobre o nosso mundo, o Senhor é aquele que governa. E nós queremos, Deus, lembrar da Tua promessa, lembrar da Tua aliança, lembrar do Teu amor e assim colocar diante de Ti todos os nossos motivos de oração, Pai, que a Tua vontade seja feita, que a gente possa descansar no Teu amor, na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos e queridas, faça junto comigo essa oração que diz assim: Jesus Cristo, grande médico, toda saúde e cura são dádivas de Tua graciosa mão. Mostra-nos a Tua glória e traze cura aos enfermos, liberdade aos oprimidos e alegria aos cansados. Tu que vives e reinas com o Pai e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém e amém. Eu convido você a fechar os seus olhos. Senhor, ressinto-me do serviço a Ti, quando minha vida não acontece como eu gostaria. Não Te amo tanto quanto as coisas boas que espero receber de Ti. Ó,
Ilumina minha mente e meu coração para enxergar tua beleza e amar-te só por quem tu és. Além de ser o que é certo a fazer, essa também é minha real alegria. Amém e amém. Queridos e queridas, que Deus nos abençoe e nos guarde, que Deus continue falando ao nosso coração. Não se esqueça, nós temos domingo às 10 horas a transmissão da Escola Bíblica pelo Facebook, pelo YouTube, e à noite às 19 horas, culto de adoração ao Senhor. Receba a bênção em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, que a presença, o consolo, o fruto e os dons do Espírito Santo possam germinar e frutificar na nossa vida, agora e sempre. Amém e amém. Queridos e queridas, fiquem na paz, que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém. Tenho vivido no desconhecido. Sinto pânico, ansiedade e o luto. A mistura disso tudo tá me angustiando. Essa ansiedade deixou todo mundo com medo. Porém, amadurecidos. Uma segunda chance. Oportunidade de tomar uma iniciativa. A luta continua, mas é possível mudar a nossa perspectiva. O que a gente precisa não é ignorar a situação. É parar de simplesmente fazer e se perguntar o porquê. O que te faz acreditar? Eu não procuro a força dentro de mim. Eu olho para cima, para Jesus, e lembro do que ele disse. Não deixe seus corações ficarem perturbados. Não tenham medo. Eu estarei com vocês sempre, até o fim. E essas palavras fluem como uma cura dentro de mim.